A Câmara dos Deputados segue na expectativa de votar o projeto de lei que anistia os condenados do 8 de janeiro. O Progressistas, partido de Arthur Lira, até trocou 3 titulares da CCJ na tentativa de garantir a aprovação do texto. Os detalhes na reportagem de Marília Ribeiro. Em sessão tumultuada e com a presença de ampla maioria de deputados da oposição, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a votação do projeto que anistia investigados dos atos do dia 8 de janeiro. A análise da proposta ficou para esta quarta-feira. Estiveram presentes na sessão familiares de Clériston Pereira da Cunha, réu pelo 8 de janeiro, que morreu no complexo da Papuda. Em um momento de tensão, o deputado Nicolas Ferreira chamou a deputada Érica Cocai de mentirosa, cínica e a mandou lavar a boca. A primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: primeiro, o deputado de esquerda, você lava sua boca para falar que deputado de direita não defende democracia. Esse é o primeiro ponto. Eu sou tão democrático que eu deixo até você, mentirosa, falar aqui. Então, não vem falar, não. Primeiro ponto, é inacreditável que nós estamos aqui vendo claramente, talvez você que está em casa e não veja o cenário que está acontecendo aqui, é o seguinte: foram-se colocados extra pautas para parar, atrapalhar o verdadeiro foco que é aqui, que é os presos, a anistia para os presos e também para o reequilíbrio dos poderes aqui no nosso país. Durante a sessão, o deputado Zé Guimarães do PT pediu respeito e que os xingamentos não devem fazer parte da casa. Mas o xingamento, o palavrão de baixo calão, isso depõe contra o que é esse fórum importante aqui da casa. Vossas Excelências deveriam, eu respeito aqueles que estão defendendo a anistia para o ex-presidente. Eu respeito aqueles que foram e orientaram a busca, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. A estratégia dos partidos tem sido fazer alterações nas bancadas. Foi o caso do PP e do PL, que alteraram membros do colegiado. Segundo o relatório do deputado Rodrigo Valadares, os invasores das sedes dos 3 poderes agiram sob um efeito manada, por não saberem se expressar. O relator alega que a aprovação da anistia é importante para garantir alívio institucional e a pacificação política. Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso, ficam anistiados todos os que fizeram parte de manifestações a partir do 8 de janeiro, com motivação política e ou eleitoral, bem como os financiadores e apoiadores dos atos. Também estarão nulas as medidas de restrições de direitos, como o uso de tornozeleira e comunicação entre acusados, bem como a suspensão de perfis e contas de redes sociais. Além de perdoar condenações por envolvimento com o 8 de janeiro, o projeto modifica as regras para o julgamento de pessoas comuns em casos que envolvam pessoas com foro privilegiado e os critérios para enquadrar pessoas no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, estabelecendo que é preciso haver violência contra a pessoa. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo vai trabalhar para que a proposta não seja votada. Para o ministro, o projeto aumenta a intolerância e foge das pautas de prioridade do governo. O texto, que é uma das principais pautas de parlamentares da oposição ao governo e uma moeda de troca nas negociações pela sucessão ao comando da casa, é criticado por juristas que avaliam ser inconstitucional anistiar crimes contra o Estado Democrático de Direito. É o que alega o especialista em direito constitucional, Gustavo Sampaio. Se esse projeto de lei for aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, se receber a sanção do presidente, que certamente não receberá, mas se o veto for derrubado no Congresso Nacional, transformando-se em lei, o destino desse texto de lei será, possivelmente, a decretação da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. O STF já condenou 227 pessoas envolvidas nos ataques às sedes dos 3 poderes. Bom, a Dora Kramer avalia que, apesar de uma certa mobilização de parlamentares, a anistia para condenados pelos atos de 8 de janeiro tem chance de não avançar. Aqueles pedidos que foram feitos no sábado, 7 de setembro, lá na Avenida Paulista, que é de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e de anistia
para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, eles vão ter algum efeito, como a gente já está vendo. Tem senadores, deputados se mobilizando, mas isso não quer dizer, mas não quer dizer mesmo, que a Câmara ou o Senado vão atender pedidos de anistia, até porque esses processos não terminaram ainda, as pessoas não estão condenadas definitivamente, então não faria sentido anistia. E impeachment do ministro Alexandre de Moraes não tem a menor chance de ir adiante, pelo menos na atual composição do Congresso. O que é a intenção dos defensores dessas propostas? Anistia e impeachment do Alexandre de Moraes. É manter a pressão na esperança de que, depois da eleição de 2026, a correlação de forças seja mais favorável a quem defende esse tipo de proposta e aí sim teria alguma chance de andar tanto impeachment quanto anistia. Bom, vamos ouvir então a Amanda e o Beraldo sobre o adiamento e sobre a sessão de ontem, em que a CCJ começou a discutir essa possibilidade de anistiar condenados pelo 8 de janeiro. Amanda, bom dia. Bom dia, Colombo, Beraldo, bom dia a todos que nos acompanham, nos assistem. Olha, o pano de fundo disso é a sucessão da Câmara, Colombo. Ontem havia claramente dois grupos na Comissão de Constituição e Justiça, atuando para que a anistia fosse votada rapidamente, né, ou começasse a ser votada antes, porque a gente sabe que vem um pedido de vista, haverá mais 2 sessões e, portanto, mesmo que essa sessão seja retomada hoje, esse PL da anistia deve ficar só depois de outubro. Esse grupo de Hugo Mota, do PP, houve até troca de deputados do PP e do PL na CCJ, queria que o projeto começasse a ser analisado ontem rapidamente. Por outro lado, Elmar Nascimento e Antônio Brito, que é aquele outro consórcio dos escanteados, a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados, também tentou demonstrar força e colocar uma série de requerimentos para que a anistia não começasse a ser apreciada ontem. O que isso aponta, na verdade? Que esse projeto da anistia virou uma moeda de troca, de barganha do PL e de todos os deputados mais conservadores, mais à direita, que só empenharão seu apoio a um dos sucessores de Lira que concordar em votar o PL da anistia. E anistia para quem? Para aqueles bagrinhos do 8 de janeiro, que ninguém conhece, ninguém sabe quem são, mas estão sempre no discurso da direita e que depredaram patrimônio público e ameaçaram as instituições democráticas, tentaram um golpe no dia 8 de janeiro do ano passado? Claro que não. Anistia, sobretudo, para o presidente Bolsonaro. Tanto é que o texto do relator Rodrigo Valadares tomou um caráter muito mais abrangente, dizendo que todos os atos pretéritos e futuros, depois do 8 de janeiro, estarão anistiados a partir daquela medida. Mas é como o professor Gustavo Sampaio já nos explicou na reportagem. Se por acaso forem anistiados na Câmara, ainda teria que passar pelo Senado, ser sancionado pelo presidente Lula e será certamente derrubado pelo STF, porque já existe um entendimento da Corte de que atos que atentam contra a democracia não são passíveis de anistia nem graça presidencial. Bom dia, Amanda, Colombo, Lívia, bom dia à nossa audiência. Bom, o Congresso está atuando, a Câmara dos Deputados, nesse caso, está atuando para dar uma resposta àqueles que acreditam haver um exagero em um país onde audiências de custódia liberam 50% dos presos em flagrante, em que o crime organizado toma conta e leva o terror para as ruas da cidade, aonde traficantes são liberados, saem pela porta da frente dos presídios, depois têm os seus bens devolvidos. Quer dizer, esse país pegar aquelas pessoas, muitos idosos, pais e mães de família, que cometeram crime, sim, que invadiram prédio público, depredaram patrimônio público, mas condená-los a 17 anos de cadeia sem o direito de recorrer, isso sim precisa ser discutido. E é adequado que seja discutido na Câmara dos Deputados, porque me parece um tanto quanto óbvio que, primeiro, aquelas pessoas não tinham absolutamente nenhuma condição de extinguir a democracia ou o Estado de Direito no Brasil. Segundo, que estão sendo julgados com o rigor que a sociedade brasileira gostaria de ver em inúmeros outros casos. Casos, por exemplo, acho que é bom, inclusive,
lembrar ao deputado do PT que ficou ali preocupado com palavras de baixo calão que assessor que é flagrado com dinheiro na cueca também devia apodrecer 17 anos na cadeia. Mas, infelizmente, não é esse o Brasil que a gente vê.